Na semana passada, nós falamos a respeito de nós irmos escrevendo a nossa vida e colocando aqueles pontos. Você lembra? Interrogação, exclamação, reticência, vírgula. Pois bem, agora chegou o ponto crucial. É o chamado ponto final. Veja só, colocar esse ponto final na nossa vida, em muitas coisas que precisam ser colocadas, não é tão fácil quanto aparenta. Porque para nós podermos verdadeiramente virar a página da nossa vida em algumas coisas, é preciso que a gente coloque um ponto final, para que a gente não fique aí andando pela vida carregando pesos. Porque quanto mais a gente vive e quanto mais a gente fica agarrado às coisas do ontem, do passado, mais peso a pessoa vai carregando e menos velocidade ela consegue andar para chegar mais perto de Deus. Olha que coisa interessante, eu acho. Então nós precisamos colocar um ponto final em muitas coisas. Quer ver um ponto final mais fácil que eu vejo de colocar na vida? É ponto final no vício. Parece que é uma coisa tão difícil, mas não é perto das outras. Ponto final no cigarro, ponto final na bebida alcoólica, ponto final na droga. São coisas mais fáceis. Mas você quer ver uma coisa? Ponto final, por exemplo, na gula. Parece que é uma coisa boba, mas é uma coisa traiçoeira, porque através da gula a pessoa começa a ter outras coisas. Porque pela gula a pessoa perde o equilíbrio e começa a comprar mais do que pode. Pela gula a pessoa começa também a falar mais do que deve. Então, são coisas assim, muito assim, sutis, vamos dizer assim, porque não são coisas de Deus, que vai infiltrando na vida da pessoa, se ela não prestar atenção, ela embarca. Ponto final, por exemplo, na fofoca, que é uma coisa terrível que está acontecendo no mundo inteiro e acontece dentro das empresas, então. Acontece demais, atrapalha a produção. A pessoa faz fofoca da vida alheia, fica falando mal das pessoas, às vezes destrói até uma vida. Por quê? A fofoca é fruto de quê? É da inveja. Muitas vezes a pessoa tem inveja do outro, que é uma coisa que também nós temos que colocar um ponto final na vida. Ponto final na inveja, que é um sentimento negativo. Ponto final no orgulho, que significa prepotência, mania de grandeza. As pessoas não entenderam ainda que nós somos todos iguais, nós temos os mesmos deveres, temos os mesmos direitos, que nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Esse orgulho de prepotência das pessoas, né? Ciúme, uma coisa muito comum também de se ver. Pelo ciúme, quantas e quantas coisas ruins estão acontecendo por aí. Ponto final também, por exemplo, na preguiça. A preguiça é um sentimento terrível, que atrapalha a vida da pessoa. O comodismo. A pessoa precisa ter mais ânimo para poder vencer. Precisa ter mais, assim, tranquilidade. Ter mais empenho nas suas coisas. Então a preguiça é uma coisa perigosa na vida da pessoa. Tem mais ânimo para poder viver, sentir mais a vida. Colocar um ponto final na culpa, no remorso, é uma coisa terrível. Um dos piores sentimentos, um dos piores que eu vejo que a pessoa sente é remorso e culpa. Culpa de uma coisa que fez, que falou, culpa do que não fez também. É preciso libertar disso. E ir colocando esses pontos finais para a gente poder ir se libertando. Porque colocando o ponto final, por exemplo, na humilhação. Quantas e quantas pessoas às vezes vivem humilhadas pela vida? Coloque um ponto final nisso. Ponto final numa pessoa que está te fazendo sofrer sem necessidade. Mas ponto final naquele sentimento de querer ser vítima. Nós não podemos ser vítima. Porque uma pessoa que quer ser vítima, ela se faz assim de coitadinho para a vida. Você não precisa de que a pessoa tenha pena de você. A gente tem que ter respeito, angariar respeito das pessoas. Então, ir colocando o ponto final, como eu disse, na nossa insegurança, no medo, ponto final na tristeza. A vida é alegria e nós precisamos receber isso de Deus, é só você deixar o seu coração aberto para entrar. Ponto final, assim, na falta de humanidade. Ponto final na falta de caridade com o próximo. Caridade não é só dar o pão, o alimento, um agasalho. É também, claro. Mas a caridade, assim, da discrição. A caridade do respeito pelo nome alheio.
A caridade de você se calar diante de certas coisas, não ficar passando coisas para frente que você não sabe se são verdadeiras. Então esses pontos finais, um pontinho tão pequenininho, é uma das coisas mais difíceis de fazer na nossa vida. Porque nós ficamos a maior parte do tempo, ligado no passado e também ligado no futuro. E esquece às vezes do momento presente, que é a realidade, que é o que é agora. Hoje, nessa data, esse momento aqui é o momento presente. Então que a gente possa usar o passado que nós vivemos e tivemos, que às vezes não é bom lembrar, como experiência para poder alicerçar o presente. E aí, com mais firmeza, com mais alegria, com mais confiança, com mais fé em Deus, é claro, a gente plantar um presente positivo, bom, e receber na frente uma colheita de prosperidade, um resultado bom, que é mérito de cada pessoa que procede esse plantio. Foi bom estar com você mais uma vez aqui nessa semana, mas semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa Semente do Bem. Fique com Deus e até lá!